Vamos meditar, o Evangelho de Mateus, Mateus 24, do 42 ao 51. Naquele tempo, disse aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficais preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros e comer e beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa palavra o Senhor quer nos falar, verdadeiramente, que nós não sabemos o dia em que Ele retornará e que nós precisamos estarmos preparados. Esse empregado aqui na parábola é o Senhor. Esse empregado que está falando aqui na palavra somos nós, E o empregador, que está para chegar é Deus. Então, assim, nós devemos estarmos preparados, devemos estar conscientes de nossas ações aqui na terra, de fazermos o bem e de estarmos sempre em oração, aguardando a vinda do Senhor, preparando o nosso coração e a nossa caminhada. No Evangelho de Mateus 25, do 1 ao 13, Jesus continua falando do mesmo propósito. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história dos 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilha com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: O noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão apagando. As previdentes responderam: De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. E enquanto elas foram comprar o óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, essa parábola, novamente, Deus vem nos falar que nós devemos estar vigilantes, preocupados sempre em estar atentos à sua vinda, que está próxima. Não podemos vacilar, não podemos perder a oportunidade de esperar o Senhor, esperar que o Senhor chegue e a gente esteja preparado para recebê-lo em nosso coração. Aqui, essas jovens previdentes, elas verificaram a quantidade de óleo para estar com a lâmpada acesa, Enquanto as imprevidentes não conseguiram mensurar que quantidade de óleo. E quando elas foram comprar o óleo, perderam a oportunidade de encontrar com o Senhor, de estar com Ele lá no reino dos céus. Então nós devemos estar atentos a isso e procurarmos fazer aquilo que o Senhor nos pede, estarmos sempre firmes e fortes, aguardando a sua vinda. Vamos continuar meditando o Evangelho de Mateus aqui, Mateus 25, do 14 ao 30.
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhe entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1. A cada qual, de acordo com a sua capacidade, em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar as contas com o empregado. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste os 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste as ceifas e onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi seu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão respondeu: servo mau e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não plantei, que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado o meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que pertence. Em seguida o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-lhe aquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai lá fora, na escuridão, ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nessa palavra, o Senhor vem nos falar dos talentos que Ele nos dá. Ele nos dá esse talento, aqui Ele colocou em dinheiro, e o servo bom e fiel duplicou a quantidade dos talentos que foram recebidos. E aquele servo que recebeu apenas 1 talento não conseguiu produzir, ficou com medo e guardou para que pudesse devolver para o patrão, com medo de perder até aquele talento que foi lhe dado. Então o Senhor fala com a gente que nós devemos multiplicar os talentos que nós recebemos. Esses talentos não são talentos em dinheiro não, gente. São os talentos, os talentos de que a gente, no nosso dia a dia, cada um temos talentos que podemos servir ao Senhor. Alguns são dados o talento de pregar, outros de orar pelo outro, de ser intercessor. Então a gente tem que pegar esses talentos e colocar a serviço do Senhor. Que nós possamos não enterrar os nossos talentos, porque o Senhor nos cobrará no dia da manhã os talentos que foram dados. Deus abençoe você.